Vamos resolver o exercício 40 da seção 16.2 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: determine o trabalho realizado pelo campo de força f de xy igual a x ao quadrado na primeira componente, y vezes z elevado a x na segunda componente, em uma partícula que se move sobre a parábola x igual a y ao quadrado mais 1, indo do ponto 1, 0 até o ponto 2, 1. Ok. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é observar que essa partícula ela se move sobre uma parábola. A parábola é x igual a y ao quadrado mais 1, e seu gráfico é uma função de y. Então, podemos escolher y como parâmetro. Assim, a curva C é parametrizada pelas equações x igual a y ao quadrado mais 1 e y igual a y, com y variando de 0 a 1. Uma vez que para y igual a 0 temos o ponto 1, 0, e uma vez que para y igual a 1 temos o ponto 2, 1. Em outras palavras, a curva suave C é dada pela função vetorial RY, tal que na primeira componente eu tenho y ao quadrado mais 1, na segunda componente eu tenho y, com o y variando de 0 a 1. Além disso, eu posso calcular a derivada, né, de R com relação a Y, ou seja, R' de Y, e ela, por sua vez, é igual a 2y na primeira componente e 1 na segunda componente, uma vez que eu estou derivando com relação a Y. Bom, a definição que eu tenho de trabalho é que o trabalho, né, pelo campo de força F, né, campo de força F, ele é a integral de linha sobre a curva C de F interno dr, né? Bom, isso, por outro lado, é a integral de 0 a 1, f de r de y interno, r' de y dy. Bom, como f aplicado em xy é igual a x ao quadrado na primeira componente e y vezes e elevado a x na segunda componente, então, f de ry é trocar x por y ao quadrado mais 1 e chamar y de y. Então, f de y ao quadrado mais 1 e y é reescrever o meu campo como sendo y ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado na primeira componente, e y vezes e elevado a y ao quadrado mais 1. Então, observe que onde tinha x, eu escrevi ele como sendo y ao quadrado mais 1, e y era igual a y, né? Então, meu campo aplicado em r de y ficou essa função, y ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado, na primeira componente, e y vezes e elevado a y ao quadrado mais 1, na segunda componente. Bom, portanto, o trabalho realizado, né, W, é a integral de 0 a 1, f de r de y, produto interno com r' de y, tudo isso vezes dy. Então, isso é a integral de 0 a 1, f de r de y foi, na primeira componente, y ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado, e na segunda componente, y vezes e elevado a y ao quadrado mais 1, tudo isso produto interno com o r' de y, foi o vetor 2y1 dy, né? Então, fazendo esse produto interno, né, calculando esse produto interno, então, eu tenho que o 2y multiplica y ao quadrado mais 1, tudo ao quadrado, somado com 1 vezes y, que multiplica e elevado a y ao quadrado mais 1, tudo isso dy. Então, duas coisas são interessantes para a gente resolver essa integral, né? A primeira coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte. Na primeira integral, né? Nessa integral aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Nessa integral aqui, essa primeira integral, eu vou fazer uma substituição, ó. Vou chamar u de y ao quadrado mais 1. Logo, o meu du é 2y dy, tá? Bom, se você prestar atenção, o 2y está aqui, dy está aqui, então eu fico com a integral cuja sua primitiva é 1/3 de y ao quadrado mais 1 ao cubo. Bom, por outro lado, eu vou chamar de v, né,
a minha segunda integral agora, que eu vou tentar resolver. Eu vou chamar de v, novamente, o y ao quadrado mais 1. Né? Desta forma, o dv é 2y, ou seja, 2y dy. Ou seja, 1 meio de dv é y dy. Então, o y está aqui, o dy está aqui. Então, eu fiquei com a primitiva sendo 1 meio de e elevado a y ao quadrado mais 1. Bom, agora que eu tenho as primitivas, tudo isso aplicado de 0 a 1 pelo teorema fundamental do cálculo. Aplicando isso em 1, eu tenho 1 ao cubo dá 1, somado com 1 dá 2, 2 ao cubo dá 8, 8 vezes 1 terço, 8 terços. 1 meio de e elevado 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 dá 2, ou seja, dá 1 meio de e elevado ao quadrado. Menos, aplicado em 0, dá 1 terço, 0 ao quadrado dá 0, somado com 1 dá 1, 1 ao cubo dá 1. Então, menos 1 terço, menos 1 meio de e elevado a 0 ao quadrado dá 0, 0 mais 1 dá 1, então dá menos 1 meio de e. Bom, o que é que eu fiz? Peguei esse 1 meio e 1 e aqui, coloquei em evidência, coloquei 1 meio em evidência, e eu fiquei com e ao quadrado menos e 8 terços menos 1 terço deu 7 terços. Então, eu obtive como resposta que o meu trabalho é 1 meio de e ao quadrado menos e mais 7 terços.